Boa noite, irmãos. Quero convidá-los a se colocar de pé. Vamos dar início ao nosso culto, mas antes vamos orar. Senhor, nós queremos, Pai, nessa noite prestar ao Senhor o culto que o Senhor espera de nós, um culto agradável. Que o Senhor, Pai, venha falar a nós essa noite e que nesse dia que comemoramos a Páscoa, que possamos, Pai, relembrar o sacrifício de amor que o Senhor fez por nós, Pai, se entregando por nós, mesmo nós não merecendo, Pai. Receba o culto que prestamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, que o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, esteja com cada um de vós, e que
cada um de vocês esteja também com Ele para a salvação, para a vida eterna. Nós vamos fazer a leitura das Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus, em João capítulo 3. Nós vamos ver do verso 16 até o verso 21, e depois o verso 36. Vamos ouvir então o que Deus nos fala em sua palavra. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arruídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Agora o verso 36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então que a palavra de Deus tenha lugar e propósito na nossa vida, para a glória de Deus e para a nossa glória com Ele. Vamos continuar glorificando a Deus, exaltando com as nossas canções. Vida por mim.
somos, por tão grande amor por nós. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus, né, e declarando que nós queremos realmente estar firmados nessa rocha que é Jesus Cristo. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mais uma vez. Pela cruz me chamou, gentilmente
me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai, porque em Ti nós temos a reconciliação, Pai. Obrigado pela Tua graça. Perdoa-nos, Pai, os pecados, porque sabemos, Pai, que não merecemos, mas é por causa da Tua graça, Pai, que o Senhor tem permitido que nós tenhamos vida, e o fato de não sermos consumidos, Pai, assim diz a Tua palavra, Pai. Que os nossos corações, Pai, estejam voltados para a Tua palavra, aquilo que o Senhor vai falar a nós nessa noite. Usa o Teu servo, pastor, como um instrumento Teu, Pai. Em nome de Jesus. Eu convido as crianças para virem à frente. Vamos orar. Vamos então pedir a Deus que abençoe as crianças, o culto infantil. E elas estão em comemoração, né? No domingo de ressurreição, domingo de Páscoa. Que Deus as abençoe, os seus pais, e abençoe a igreja também. Deus abençoe cada irmão, cada irmã que aqui se encontram nesta noite. E cada irmão, cada irmã que nos visita também. Deus abençoe. Vamos orar. Deus de amor, nosso Pai eterno, eu te agradeço pela vida destas crianças, também de suas famílias. Muito obrigado, Pai, pela vida delas. Que o Senhor as abençoe, que o Espírito Santo do Senhor esteja conduzindo a vida delas. Que elas cresçam como Jesus, em estatura, sabedoria e graça para com o Senhor e todas as pessoas à sua volta. E que o Espírito Santo as ensine no caminho do Senhor, usando a igreja, usando a família e falando de maneira pessoal e particular ao coraçãozinho delas, para que elas conheçam a Jesus e também possam crer nele e segui-lo como Salvador e Senhor de suas vidas. Abençoa o culto infantil, abençoa a Tua palavra que vai falar o coração delas, e abençoa a Tua palavra que vai falar o nosso coração aqui também. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Mamãe tá paga. Irmãos, nessa noite, nós queremos refletir sobre o assunto, o maravilhoso amor de Deus. Pensar na sexta-feira da paixão, quando o Senhor Jesus recebeu tamanho sofrimento e morte, e agora, chegando no domingo, receber a maravilhosa notícia de que Ele não está mais morto, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, é poder conhecer e experimentar o amor de Deus. O amor de Deus que é maravilhoso, porque
não é um amor qualquer, o amor de alguém que ama quem o ama. É um amor acima disso. E é um amor perfeito, um amor glorioso e um amor eterno também. Então, o amor de Deus é espetacular. Nos diz o texto que lemos em João capítulo 3, a partir do verso 16, que Deus revelou o seu amor a nós, através de Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E qual foi o propósito desse amor? É um amor proposital. O propósito do amor de Deus para conosco é a nossa salvação, é a vida eterna. Então Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que pudéssemos crer nele. E que, crendo em Cristo, não perecêssemos, ou seja, não sejamos condenados. E ser condenado é ser lançado no inferno, essa é a verdade. Então Deus quer que creiamos em Cristo para que não sejamos lançados no inferno. Deus quer que creiamos em Cristo para que nele tenhamos a vida eterna, salvação. Então, esse é o amor de Deus. É o motivo do amor de Deus. Deus o revelou na pessoa de Jesus Cristo. E por que esse amor é maravilhoso? É porque nós não merecemos esse amor. Os nossos pecados nos tornam muito indignos e indesejados por parte de Deus. A revelação de Deus na Bíblia nos fala que Ele é tão puro de olhos que Ele não pode ver o pecado. E se Deus não pode ver o pecado, como é que Ele pode nos contemplar? Como é que Ele pode nos acolher? Como é que Ele pode nos ajudar? Então, apesar dos nossos pecados, Deus nos amou. Deus nos ama. E nós não merecemos esse amor. Por isso eu digo que esse amor é maravilhoso. É para nos trazer perdão, é para nos trazer salvação, é para nos dar a vida eterna. Já pararam para pensar que nenhum de nós, ou ninguém, tem o direito de entrar no céu com os seus pecados? O que a palavra de Deus diz a respeito da consequência do pecado? A palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Então, a morte é o castigo pelo pecado. Só que a morte é muito maior. Ela vai além da realidade física de deixar esse mundo. A morte, ela nos atinge em toda a dimensão da nossa vida. Ela nos atinge fisicamente, nos atinge espiritualmente. Fisicamente, porque vamos deixar esse mundo. Espiritualmente, é porque fica separado de Deus. Não tem vida com Deus. E não quer dizer que deixamos de existir. A morte espiritual é uma existência sem Deus, sem a bênção de Deus, sem a glória de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que o inferno é um lago de fogo e enxofre.
O inferno é um lugar de escuridão densa, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o tormento é eterno. Mas tudo isso por causa da ausência de comunhão com Deus, ou de vida com Deus. Essa é a consequência do pecado. Então, Deus enviou o seu Filho para poder morrer pelos nossos pecados e nos livrar deles, e destruir o poder de Satanás, o poder do diabo. Assim, a palavra de Deus diz que o Filho de Deus se manifestou para tirar os nossos pecados e desfazer as obras do diabo. Então Jesus já venceu na cruz. Aquilo que parecia ser a derrota dele, a sua morte, é na verdade a vitória. A vitória de Cristo sobre o pecado. E a vitória de Cristo sobre a morte. Porque a morte não poderia retê-lo ou detê-lo. E ele mesmo já havia dito para os seus discípulos que ele morreria pelos pecados das pessoas, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Tanto que os judeus sempre exigiam dele que ele fizesse um sinal, um milagre, para que eles pudessem crer que ele era o Messias. Ele diz: olha, se vocês não creem pelo que eu faço, então qualquer outro sinal que eu faça não vai resolver nada, né? Mas há um sinal. É o sinal do profeta Jonas. Ou seja, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no seio, ou no ventre do peixe, o Filho do Homem também estará 3 dias no seio da terra e ressuscitará. Então a ressurreição de Jesus era a maior evidência que ele colocou como sinal da sua divindade e do seu papel de Messias, o Cristo de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele deu a vida dele voluntariamente por nós. Qual foi a acusação pela qual Jesus morreu? O próprio Pilatos colocou essa acusação sobre a cruz dele. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na verdade, o Messias, o Filho de Deus. Se vocês lerem os Evangelhos, vocês vão observar que o julgamento que fizeram de Jesus foi um julgamento injusto e fora de hora. Reuniram-se alta noite, o tribunal religioso, o Sinédrio, para poder julgar a Jesus. Muitas testemunhas falsas apareceram, mas nenhuma delas podia sustentar o que falava. Eram mentiras. Ou até mesmo uma compreensão errada daquilo que ele havia dito. Como, por exemplo, ele diz: destruam esse edifício e em 3 dias eu o retificarei. Jesus estava falando da sua morte e ressurreição. E eles não entenderam. Imaginaram que era para destruir o templo de Jerusalém. Até que o sumo sacerdote lhe faz uma pergunta: você é o Filho de Deus? Você é o Messias, o Filho de Deus? Você acabou de dizer. Então, com base nessa concordância de Jesus com a pergunta do sumo sacerdote, ele rasgou as suas vezes: eu não preciso de mais prova nenhuma. Ele blasfemou e ele é digno de morte. Então, qual foi a acusação pela qual Jesus morreu? Por ter se declarado Filho de Deus, o Cristo, ou o Messias.
E ali estava o rei de Israel. E eles não conseguiram enxergar. E levaram-no para Pilatos. Apesar dos esforços de Pilatos em querer livrá-lo, Pilatos não o pôde. Porque os sacerdotes, os líderes religiosos, inflamaram o povo contra Jesus e para pressionar Pilatos. Ele disse que é o rei dos judeus: se você deixá-lo vivo, você está contra o imperador, que é César. Então foi uma chantagem também. Então Jesus, ele foi condenado à morte de cruz. Eu pergunto para vocês, Jesus poderia ter evitado a cruz? Algumas pessoas poderiam imaginar assim: olha, diante de uma liderança corrupta, diante de um mundo político mau daqueles dias, diante de tanta opressão e injustiça, fatalmente Jesus não evitaria a cruz. Não é verdade. Jesus foi à cruz, não porque teve um julgamento injusto e fora condenado à morte de cruz pelas autoridades religiosas judaicas e pela justiça romana. Jesus foi à cruz porque Ele mesmo se entregou para morrer em nosso lugar. No capítulo 10 do Evangelho de João, vocês poderão ler depois, Jesus falando o seguinte: olha, ninguém tira de mim a minha vida. Eu tenho poder para dá-la e tenho poder para tornar a tomá-la. E essa autoridade eu recebi de meu Pai. Ou seja, Jesus foi preso, teve um julgamento injusto, foi condenado à morte de cruz, sofreu horrores, mas porque Ele mesmo se entregou para morrer por nós. Sabe por quê? Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz, nenhum de nós se salvaria. Ninguém seria salvo. Porque o único que podia morrer pelos pecadores era Jesus Cristo. Sendo Ele Deus, para poder ter o poder de perdoar os pecados. Sendo Ele um homem perfeito, para poder assumir a culpa dos pecadores. O justo assumindo a culpa dos pecadores. Esse é amor. É o maravilhoso amor de Deus. E imagina que nós não merecíamos esse amor por sermos pecadores. Em Romanos capítulo 5, verso 8, a palavra de Deus explica isso assim de forma: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, sendo ainda pecadores, Jesus morreu por nós. Será que Deus agora vai se agradar do nosso pecado? Deus vai nos aceitar com os nossos pecados? Irmãos, Deus jamais vai aceitar o pecado de quem quer que seja. Deus até ama o pecador. E Deus quer que o pecador se arrependa, se converta e Ele o salva. Mas é preciso que haja arrependimento, haja confissão do pecado, que haja conversão. Essa foi a primeira mensagem pregada pelo apóstolo Pedro, depois que Jesus voltou para o céu e enviou o Espírito Santo para ficar com a igreja. Pedro diz o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados, ou seja, cancelados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, onde
alento, de salvação pela presença do Senhor. Então, uma coisa é Jesus me amar sendo eu pecador. Outra coisa, Ele me livrar dos meus pecados por causa da morte de seu Filho. Na verdade, quando dizemos Deus revelou o seu amor a nós por meio da pessoa de Jesus, Deus revelou tanto o seu amor quanto a sua justiça. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz que Deus é justo e justificador daqueles que Ele ama. Então, justo e amoroso. Justo, porque os nossos pecados merecem um castigo de morte. Mas Deus, para nos salvar, matou o seu próprio Filho. Sacrificou o seu próprio Filho como um cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. É tão doloroso e triste ver o sofrimento de Cristo, mas ele foi necessário para que o meu pecado fosse julgado e punido na morte dele, no sofrimento dele. Foi necessário para que o seu pecado fosse punido, julgado e punido na morte de Cristo. Porque nesse caso ele morreu por nós, ele morreu a nossa morte. Ele levou o nosso sofrimento, ele levou a nossa dor, ele levou o castigo que deveria ser nosso. Então Deus foi justo. Imaginem vocês que se alguém não crer em Cristo, ou seja, se alguém não entregar sua vida a Cristo, se alguém não seguir a Cristo, essa pessoa poderá ir para o céu, poderá morar no novo céu, na nova terra que Deus tem preparado e que vai estabelecer no dia do juízo final? Não pode. A própria palavra de Deus faz esse questionamento na carta aos Hebreus. Como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Por isso que João está dizendo, quem crê nele é salvo. Quem não crê já está condenado. Quem crê nele tem a vida eterna, mas quem não crê não verá a vida eterna. E sobre ele continua a ira de Deus, a justiça de Deus. E qual que é a declaração da justiça de Deus? Que o salário do pecado é a morte, a condenação eterna. A eterna separação de Deus. Então Deus, Ele revelou o seu amor, porque Ele olhou para a nossa necessidade e Ele enviou o seu Filho para poder ocupar o nosso lugar na morte, receber nele toda a maldição do pecado e por meio de Cristo derrotar o pecado e a morte pela ressurreição. Então Cristo está vivo. E aonde Cristo está agora? Bom, Ele agora está do lado direito do Pai Eterno, né? Mas Ele também está no coração e na vida de cada um que creu nele, que é crente nele. Há uma grande diferença em ser crente em Jesus e ser crente na igreja. Crente na igreja ou crente na religião. A religião por si só não é nada, não salva ninguém. Igreja, da mesma forma, não salva ninguém. Mas se você está em Jesus, você é salvo. Você é salvo. Porque é a palavra garantida de Deus para você, para mim.
O que Deus diz? Quem crê é salvo. Quem não crê está condenado. Como é impossível que Deus minta, então você pode descansar e estar certo ou certa de que Deus perdoou você, que você está salvo, você está salva, e a evidência disso é a sua nova disposição em viver uma vida de comunhão com Deus, onde você rejeita o pecado, você procura viver uma vida que agrada a Deus e não a você mesmo ou a você mesmo, não a esse mundo. Que não seja uma vida dos prazeres mundanos e da carne, mas uma vida no Espírito Santo de Deus, segundo o fruto do Espírito, que é alegria, paz, amor, bondade, o reino de Deus dentro de você, Deus governando a sua vida. Então Deus, Ele nos amou sendo ainda pecadores, Ele provou esse amor na cruz, e nós não podemos esquecer esse sacrifício de Cristo. Porque se você esquecer o que Jesus fez por você, você também vai perder o rumo da vida espiritual. Você vai ser absorvido pelo sistema, né, por esse mundo. E você não vai desfrutar de intimidade e nem da alegria do Espírito Santo na sua vida. Então Deus, Ele nos amou maravilhosamente por meio de Cristo. E sendo ainda pecadores, e o seu propósito é a vida eterna para a gente. Então, se tem uma coisa que você precisa considerar, é a morte de Cristo por você. Saber que Jesus tem poder para fazer todo tipo de milagre é uma bênção. Mas o maior milagre que Jesus pode fazer por você é salvar você do inferno. É salvar a sua alma da condenação. Porque em relação às dificuldades desse mundo, tudo passa. Mas o dia que você deixar esse mundo, e todos vamos ter que deixar um dia, só podemos morar com Deus na eternidade se tivermos Jesus na nossa vida. Como Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, uma vez que Jesus veio como prova desse amor maravilhoso de Deus para conosco, e é para que a gente creia nele, e é para ter perdão e salvação, vida eterna. Uma vez que ele veio para isso, eu pergunto: você já teve o seu encontro com Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor? Se você já o fez, glória a Deus por isso. E está de parabéns, porque você agora é uma pessoa que pertence a Cristo e que Ele garante a sua salvação. Quem garante a nossa salvação é Jesus. Mas se você ainda não teve esse encontro com Jesus, não entregou a Ele a sua vida, não recebeu a Ele em seu coração como Salvador e Senhor, ainda é tempo de fazer isso. O que a palavra de Deus diz? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Então, lá na carta de Paulo aos Coríntios, está dizendo o seguinte: eu ouvi vocês no tempo aceitável. Qual é o tempo aceitável? É hoje, é agora. Eis aqui o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação.
então ainda é tempo, a oportunidade de se arrepender dos pecados, de confessá-los a Deus, de pedir perdão, de receber a Cristo e de ser por Ele perdoado ou perdoada, salvo, salva. Ainda é tempo. E qual que é a grande bênção que vai acontecer em relação a tudo isso? É que somos acolhidos como filhos de Deus. Nos diz assim a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus quando recebemos Jesus como Salvador e Senhor, quando cremos nele. Essa é uma bênção, poder fazer parte da família de Deus e de poder um dia morar junto dele, né, na casa do Pai. Como Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou ter dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, então voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Olha a promessa de Jesus. Ele diz que tem um lugar preparado para nós na casa do Pai. Ele preparou esse lugar. Ele vai voltar para nos buscar. E nós vamos estar aonde Ele estiver. E onde Jesus está? Está do lado direito do Pai eterno. Jesus está no céu. Mas como Ele é Deus, e não apenas um homem, Ele é Deus homem, então Ele tem todo o poder no céu, na terra. Ele é todo poderoso, Ele é onipresente, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, porque conhece todas as coisas, onividente, porque Ele vê o presente e o futuro, e sabe de todo o passado nosso. É interessante quando o salmista fala o seguinte: olha, tu me sondas e me conheces, de longe entendes o meu pensamento, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, antes que haja uma única palavra na minha boca, o Senhor a conhece. Então Deus conhece cada um de nós, Deus conhece a mim, Deus conhece você, e conhece com amor em Cristo. Então, precisamos crer em Cristo, precisamos seguir a Cristo, precisamos viver para Cristo, e saber que Ele é o Cristo vivo, morreu, mas ressuscitou, e Ele é a solução e a garantia para a nossa vida, e a solução do nosso problema da morte, porque Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê não morre eternamente. Então Ele é a solução da vida e da morte. Ele tem o poder da vida e tem o poder da morte, porque Ele é Deus, e Ele, como homem perfeito, justo, tomou o nosso lugar na cruz. E interessante, Jesus continua sendo Deus homem, porque Ele uniu as duas naturezas numa só, e nós o contemplaremos como Ele é. Então, meus irmãos, o amor de Deus é maravilhoso, mas não tomem em vão o Evangelho de Cristo para a sua vida. Se você crê, como disse a palavra, você é salvo. Se você se mantiver rebelde a Jesus, então você não tem salvação. E a salvação é a vida eterna com Deus por meio de Jesus Cristo. E a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. Você ter vida de comunhão e de intimidade com Ele.
E nós estamos aguardando o dia de encontrar com Ele. Estamos aqui de passagem. Estamos aguardando o dia final, o juízo de Deus sobre toda a humanidade. Mas como a palavra de Deus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte à vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus já sofreu o castigo de morte no lugar de quem está nele. Deus já perdoou. Deus já salvou. E a morte de Cristo continua ainda sustentando a cada um de nós nas nossas imperfeições. Sabe por quê? Porque a morte dele continua valendo pelos erros que ainda cometemos para nos perdoar. Porque ele tem um amor eterno por cada um de nós. Agora, uma vez que você tem a Cristo, você o ama, você sabe que Ele é tudo para você, você ficaria feliz em desonrar o nome dEle? Você viveria em paz praticando pecado ou desobedecendo? Claro que não. Porque aquele que é de Deus, ele faz as obras de Deus. É aquele que diz que está nele, mas não anda como ele andou, é mentiroso ou é mentirosa. Porque se você está em Cristo, a verdade é que você ama e pratica a verdade. E você vem para a verdade. Porque você, primeiro, não tem o que esconder, não tem do que se envergonhar, mas diante dos seus erros, você está pronto ou pronta ao arrependimento, à confissão e à santificação da sua vida a Jesus, porque você o ama e ama também a vida de Jesus em você. Então, que você possa refletir nesta noite a respeito do Cristo vivo, o amor maravilhoso de Deus revelado para você, para que você esteja seguindo a Jesus com Ele no seu coração, fazendo a vontade de Deus na sua vida e vivendo a vida eterna. Você já tem a vida eterna se você já tem Jesus. Mesmo sabendo que vai morrer fisicamente, você já tem essa vida eterna. É como uma gestação. O bebê tem que sair do ventre da mãe, mas ele vai continuar vivendo aqui fora. Então, você sabe que vai ter que deixar esse mundo, mas você tem certeza de que vai morar com Jesus no céu. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele te ajude na sua crença, que o Espírito Santo te ensine as palavras de Deus e que você seja fiel a Jesus, ame a Jesus de todo o seu coração e mostre a Ele que Ele é tudo para você. E não se deixe levar pelas circunstâncias deste mundo. Que nada ou ninguém te impeça de seguir a Cristo e de viver para Ele. Porque é Ele que te conduz aos céus. Amém? Então nós vamos orar e assim vamos encerrar a nossa reflexão deste momento. Né? Vou pedir ao irmão Reginaldo que venha aqui à frente e ore, irmão Reginaldo. Amado Deus, querido Pai, chegamos diante do Senhor com humildade, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo, meu Deus, que necessitamos do Senhor, necessitamos da Tua graça, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor falou no nosso coração nessa noite. Obrigado, meu Deus, porque neste dia que representa, meu Deus, a ressurreição,
de Cristo, que nós devemos ter em mente, meu Pai, o sacrifício que foi feito em favor de cada um de nós, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, porque é por meio da Tua graça que nós podemos ter a confiança, ter a convicção da nossa salvação. Pai, que cada um que está aqui, meu Deus, esse que chegou aqui pela primeira vez, esse, meu Deus, que está há pouco tempo conosco, venha também ter essa convicção, meu Pai. Em nome de Jesus. Abençoa cada irmão, meu Pai. Que cada irmão venha crescer, meu Deus, no relacionamento com o Senhor. E venha compreender a Tua verdade, a Tua palavra, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.